A paz do Senhor, meus irmãos, eu gostaria de trazer, nesse momento, uma palavra que eu senti de Deus sobre Pedro, Neymar e Richarlison. Olha, que interessante, né? Eu vou ler aqui uma passagem bíblica e fazer uma reflexão e creio que irá falar com alguém. Eu vou ler aqui em João 13, a passagem que Jesus lava os pés dos discípulos, que diz assim, no versículo 4 a seguir diz assim: levantou-se da ceia, Jesus, né? Tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus lhe respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha que maravilha. Jesus começa a lavar os pés do discípulo e o Pedrão, quando Jesus aproxima do Pedrão, o Pedrão não aguenta. E diga: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E o Senhor disse que ia. Ele disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Porque para ele era algo constrangedor o mestre lavar os pés dele. Né? Uma coisa que só o servo fazia. Né? E Jesus fazendo um negócio daquele, Pedro não aguenta e disse: Senhor, não vai fazer isso nunca na minha vida. Né? E Jesus disse: se eu não fizer isso, você nunca tem parte comigo. Pedro disse: então, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, então pode lavar que eu quero ter parte contigo. Veja que interessante. Pedro tem inúmeras passagens na Bíblia que Pedro é espetacular. Existem inúmeras passagens que ele pode ser elogiado e traz inúmeras lições para nós. Só que, no entanto, a maioria das pessoas que eu vejo pregando e falando de Pedro só fala do momento em que ele negou Jesus. Só fala do momento em que ele errou. É claro, a Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. E a Bíblia registra o momento que Pedro errou, que Moisés errou, que Davi errou, e todos eles, né, não ficaram isentos dos seus erros. Mas só que a atitude de muitos pregadores em relação a Pedro me faz refletir de que, como diz Samuel Mariano, nem todos que aplaudem o seu momento vai aplaudir a sua história. Muitos que aplaudem o seu momento raramente aplaudiria a sua história. Como, por exemplo, a história de Pedro traz inúmeras coisas, exemplos positivos para nós. Em inúmeros momentos ele se destaca, como esse aqui. E até no momento em que ele negou Jesus por 3 vezes, nós temos algo interessante. Porque ele nega Jesus, mas a Bíblia diz que no momento que Jesus fixou os olhos nele, a Bíblia diz que Pedro lembrou da palavra que o Senhor disse, que antes que o galo cantasse por 3 vezes, ele lhe negaria. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, profundamente, arrependido, sentido com o erro que ele tinha cometido. Mas vemos que Jesus olha para ele não para dizer assim: você me traiu, você é um traidor. Jesus conhecia Pedro. Jesus não olhou para Pedro para dizer que ele era um traidor, que ele era um homem fraco. Não. Jesus olhou mais para dizer assim: Pedro, mesmo você sendo falho, mas eu te amo, eu gosto de você. O traidor não é você. Você não é traidor. Você é um destaque no meio dos 12, porque ele era destaque. Era destaque várias vezes. E aí, eu falei que ia fazer a conexão, né, meia assim, de espantosa, né? Pedro, Neymar e Richarlison.
após o primeiro jogo da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, nós vimos isso, né? Que muitas das vezes as pessoas só são aplaudidas pelos momentos, né? Richarlison, ninguém lembrava de Richarlison. Richarlison fez 2 gols na Copa. Richarlison é badalado porque fez 2 gols no primeiro jogo, né? Entrou em cena, entrou no auge, no grito da galera. Agora, Neymar teve lesão, teve fora do jogo de hoje, tá fora no próximo, né? E sai de cena, é mais criticado, tal. Se tivesse acertado no primeiro jogo, feito gols, tivesse no auge, estreando bem, feito os 2 gols do Richarlison, ele era a bola da vez e Richarlison não entrava em cena. O exemplo de Richarlison e Neymar, a forma que as pessoas tratam eles dois e trata qualquer jogador, mostra o que justamente Samuel Mariano fala no hino. Quem aplaude o seu momento raramente aplaudiria a sua história. É fácil ter amigos, é fácil ter pessoas por perto, quando a gente vai bem, quando a gente acerta. E quando a gente erra, raramente é poucos que ficam conosco e que dizem: eu sou seu amigo, você errou, você fez isso, fez aquilo, mas eu sou seu amigo, eu estou aqui, estamos juntos. É difícil isso acontecer. Fica aí o exemplo para todos nós fazer a reflexão e sermos amigos de verdade e sermos irmãos em Cristo de verdade. Um forte abraço em todos.